E se eu te dissesse que a pior dor da sua vida pode se tornar a sua maior força? Parece impossível, certo? Quando alguém nos machuca profundamente, seja por uma traição, um abandono ou uma grande decepção, o primeiro instinto é nos afundarmos no sofrimento. A dor parece inescapável, como se tivesse o poder de nos definir para sempre. Mas, e se, em vez de permitir que essa dor nos destrua, aprendêssemos a transformá-la em algo que nos torna inabaláveis? Essa é a proposta dos antigos filósofos estoicos. Se você já passou por uma dor que parecia insuportável, sabe como é. As noites sem dormir, as perguntas sem resposta, o sentimento de injustiça. Parece que o tempo parou no momento exato em que tudo desmoronou. O coração acelera ao lembrar, a mente revisita cada detalhe, buscando entender onde as coisas deram errado. Mas por mais que tentemos encontrar sentido na dor, acabamos presos a ela. Revivemos a cena 1000 vezes, nos torturamos com perguntas sem solução. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para evitar a dor. Mas quando ela já aconteceu, entramos num ciclo de sofrimento que parece impossível de quebrar. Mas os estoicos tinham uma abordagem radicalmente diferente. Eles acreditavam que a dor não é o problema é o significado que damos a ela. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: se você está sofrendo por algo externo, não é isso que te perturba, mas sim a sua percepção sobre isso, e você tem o poder de mudá-la agora mesmo. Essa frase carrega um segredo poderoso. A dor não vem do que aconteceu, mas da forma como interpretamos o que aconteceu. Então, o que isso significa na prática? Significa que temos duas escolhas: continuar revivendo o passado e nos aprisionando na dor, ou mudar a forma como enxergamos essa experiência e usá-la como um trampolim para crescimento. A dor pode ser uma prisão ou um combustível. A escolha é sua. Mas como fazer essa transformação? Como sair desse estado de sofrimento e usar essa dor como uma ferramenta para se tornar mais forte? Os estoicos nos deixaram um caminho claro para isso. E é exatamente esse caminho que eu vou te mostrar. Agora, fique comigo, porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você encara a sua dor. A dor emocional tem um efeito curioso sobre nós. Diferente da dor física, que geralmente tem um tempo determinado para cicatrizar, a dor emocional pode durar anos, décadas ou até uma vida inteira. Não porque o que aconteceu foi insuperável, mas porque nossa mente insiste em reviver o passado como se isso pudesse mudar alguma coisa. O término inesperado, a traição de um amigo, a decepção com alguém que amávamos, todos esses eventos ficam gravados na nossa memória como feridas, abertas, nos impedindo de seguir em frente. Mas por quê? Nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. Ele não quer que sintamos dor de novo, então tenta nos proteger, constantemente nos lembrando do que aconteceu. Ele diz: veja o que fizeram com você, tome cuidado para que isso não se repita. O problema é que, ao fazer isso, acabamos presos em um ciclo de sofrimento. A dor original já passou, mas continuamos a senti-la porque nunca deixamos de alimentar esses pensamentos. A mente repete os acontecimentos como um filme interminável, e cada repetição reforça a ferida. Imagine alguém que foi traído em um relacionamento. Essa pessoa não apenas sente a dor do momento da traição, mas também revive essa cena repetidamente na mente. Ela analisa cada detalhe, se pergunta onde errou, busca sinais que não percebeu antes. Cada lembrança traz de volta a mesma emoção de desespero e injustiça, como se estivesse acontecendo de novo. Essa pessoa pode até seguir com a vida, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, mas em algum nível ainda está presa ao passado. E o pior,
Quanto mais ela alimenta essa dor, mais difícil fica deixá-la ir. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos alertou sobre esse perigo com uma frase simples e poderosa. Não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. O que isso significa? Que a dor não vem do que aconteceu, mas do significado que damos a isso. Se interpretamos a traição como um reflexo do nosso próprio valor, nos sentiremos indignos. Se acreditamos que um término significa que nunca mais encontraremos alguém, cairemos no desespero. Mas se mudarmos nossa interpretação, mudamos também nosso sofrimento. E aqui está o primeiro grande erro que cometemos. Ao invés de buscar crescimento, buscamos culpados. Passamos tempo demais perguntando: por que isso aconteceu comigo? Em vez de perguntar: o que posso aprender com isso? Queremos entender por que aquela pessoa fez o que fez. Queremos explicações, queremos justiça. Mas a verdade é que, em muitos casos, essas respostas nunca virão. A busca por culpados nos mantém estagnados, enquanto a busca por crescimento nos liberta. Outro erro comum é acreditar que um dia a dor simplesmente desaparecerá sozinha. Mas o tempo, por si só, não cura nada. O que cura é a forma como usamos esse tempo. Algumas pessoas passam anos presas ao mesmo sofrimento porque nunca mudam a maneira como pensam sobre ele. Outras superam traumas rapidamente porque tomam a decisão consciente de não carregar esse peso. Então, se a dor não vem dos eventos, mas da forma como os interpretamos, a solução não está em mudar o passado, porque isso é impossível. Mas, sim, em mudar nossa relação com ele. O sofrimento acontece quando resistimos à realidade, quando não aceitamos o que já aconteceu. E esse é o primeiro passo da transformação. Aceitar que a dor existiu, mas que ela não precisa mais definir você. No próximo capítulo, vamos explorar exatamente como os estoicos nos ensinam a fazer essa transformação. Você vai descobrir que a chave para se libertar da dor não está em mudar o passado, mas em mudar a maneira como você reage a ele. Se a dor emocional não vem do que acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece, então isso significa que temos um poder enorme sobre nosso próprio sofrimento. A questão é: como transformar essa dor em algo útil? Como fazer com que aquilo que nos machucou se torne um impulso para nos tornarmos mais fortes? Os estoicos acreditavam que qualquer evento, por pior que fosse, poderia ser convertido em crescimento. A chave para essa transformação está em 3 passos fundamentais: aceitação radical, redefinição do significado e ação baseada na virtude. O primeiro passo é a aceitação radical. Isso significa parar de lutar contra o que já aconteceu. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa anos resistindo à realidade, se perguntando: e se tivesse sido diferente? Ou, por que isso aconteceu comigo? Mas essa resistência só prolonga a dor. Sêneca escreveu: o sofrimento vem da resistência à realidade. Em outras palavras, a dor emocional só nos domina porque insistimos em lutar contra algo que já é imutável. A aceitação radical não significa resignação, mas sim uma libertação. É olhar para o que aconteceu e dizer: isso faz parte da minha história, mas não define quem eu sou. O segundo passo é a redefinição do significado. Imagine 2 pessoas que passaram pela mesma traição. Uma delas se vê como vítima e passa a vida desconfiando de todos, carregando ressentimento. A outra vê o mesmo evento como uma lição e decide usar isso para se tornar mais forte, mais seletiva com quem confia e mais focada em seu próprio desenvolvimento. O evento foi o mesmo, mas o impacto foi completamente diferente. Por quê? Porque o significado que deram à experiência foi diferente. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, nos ensinou que
O que nos acontece era necessário para a nossa evolução. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte-se, o que isso está tentando me ensinar? Se você foi traído, talvez precise aprender a estabelecer limites mais claros. Se foi rejeitado, talvez precise fortalecer sua autoestima. Se perdeu algo, talvez tenha sido uma oportunidade para reavaliar o que realmente importa. O sofrimento sempre traz um ensinamento, mas só os que estão dispostos a mudar conseguem enxergar isso. O terceiro e mais importante passo é a ação baseada na virtude. Os estoicos acreditavam que não adianta apenas entender o problema, preciso agir de acordo com ele. Isso significa escolher uma resposta que esteja alinhada com quem você quer ser. Quando alguém te machuca, você tem duas opções: deixar isso definir você e te tornar amargo, ou usar essa experiência como um trampolim para se tornar mais sábio, mais forte e mais resiliente. Aqui está um exercício poderoso. Toda vez que sentir a dor voltando, pergunte-se: se eu fosse a versão mais forte de mim mesmo, como eu reagiria a isso agora? A resposta a essa pergunta é o que vai guiar suas ações. Pense em um atleta que se machuca gravemente. Ele pode escolher desistir do esporte e se lamentar, ou pode decidir que vai treinar de uma forma diferente e voltar ainda mais forte. Essa escolha existe em todas as áreas da vida, inclusive na sua dor emocional. Você pode permitir que ela te destrua, ou pode usá-la como o fogo que forja um guerreiro. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa ideia com exercícios práticos para reprogramar sua mente e fazer com que essa transformação estoica aconteça na sua vida real. Compreender a teoria estoica é importante, mas a verdadeira transformação acontece quando colocamos esses ensinamentos em prática. O estoicismo não é apenas uma filosofia para ser estudada, é um guia para a ação. E a melhor forma de mudar sua relação com a dor é treinar sua mente de maneira consciente. Os estoicos acreditavam que o sofrimento pode ser domado como um músculo que precisa ser fortalecido todos os dias. Para isso, existem alguns exercícios poderosos que você pode aplicar agora mesmo para começar a reprogramar sua mente e transformar sua dor em força. O primeiro exercício é o diário estoico. Os estoicos escreviam sobre seus pensamentos diariamente para entender melhor suas emoções e ganhar clareza sobre seus desafios. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para os outros. Ele escrevia para si mesmo, para organizar sua mente e lembrar-se de suas próprias lições. Pegue um caderno e escreva sobre sua dor. Mas ao invés de simplesmente desabafar, tente analisá-la com distanciamento. Pergunte-se: se eu fosse aconselhar um amigo que está passando pelo mesmo, o que eu diria a ele? Esse exercício te ajuda a enxergar sua própria situação de uma perspectiva mais racional, em vez de ser dominado pelas emoções. O segundo exercício é a visualização negativa. Pode parecer estranho, mas os estoicos acreditavam que imaginar o pior cenário possível era uma forma de preparar a mente para qualquer adversidade. Se você perdeu alguém ou foi traído, tente imaginar que essa dor já estava escrita no seu destino. Epicteto ensinava que devemos aceitar tudo o que acontece como se tivéssemos escolhido aquilo. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, e se isso fosse exatamente o que eu precisava para me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva reduz o impacto emocional da dor e nos torna mais resistentes. O terceiro exercício é a prática da indiferença. Muitas vezes sofremos mais do que deveríamos, porque damos importância demais ao que aconteceu. Mas se analisarmos de forma fria, a maioria das dores emocionais não terá peso real em nossas vidas no longo prazo. Pergunte-se, isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, então por que permitir que isso destrua seus dias agora?
Os estoicos nos ensinavam que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir como vai reagir a isso. O quarto exercício é a escolha de um modelo estoico. Pense em alguém que você admira e que passou por situações difíceis. Pode ser um filósofo, um líder, um atleta ou até alguém da sua própria família. Como essa pessoa lidaria com essa dor? O que ela faria agora? Quando você se inspira em alguém resiliente, sua mente começa a seguir esse mesmo caminho. Os estoicos praticavam esse exercício mental o tempo todo, perguntando-se: o que Sêneca faria nessa situação? Você pode aplicar essa estratégia escolhendo um modelo de força e tentando agir da mesma maneira. Esses exercícios não são apenas reflexões teóricas. Eles são ferramentas práticas para reprogramar sua mente e te libertar da dor emocional. Mas lembre-se, a chave está na repetição. Você não se torna forte do dia para a noite, assim como um músculo não cresce com um único treino. Mas se você aplicar essas técnicas diariamente, aos poucos perceberá que a dor que antes te consumia começa a perder o poder sobre você. No próximo capítulo, vamos aprofundar a ideia de como demonstrar força verdadeira diante daqueles que te feriram. Porque no fim das contas, a maior vingança estoica é mostrar que você seguiu em frente sem carregar rancor. A maior demonstração de força não é gritar para o mundo que você superou alguém. Não é postar indiretas, não é tentar provocar uma reação, não é buscar vingança. A verdadeira força está no silêncio, está na indiferença. Os estoicos ensinavam que não há resposta mais poderosa para um ataque do que simplesmente não se abalar. Mas por que isso funciona? Porque quando alguém nos machuca, muitas vezes o objetivo não é apenas causar dor, mas também manter um certo controle sobre nossas emoções. Se você continua reagindo, se continua pensando nessa pessoa, se continua demonstrando qualquer tipo de ressentimento, então, de alguma forma, essa pessoa ainda tem poder sobre você. E isso te mantém preso ao passado. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ferido, e você não será. Essa frase contém um princípio profundo. A dor emocional só persiste quando você permite que ela tenha importância. Quando você se torna indiferente ao que aconteceu, você recupera sua liberdade. A indiferença estoica não significa que você deve ignorar a realidade ou fingir que nada aconteceu. Significa que você reconhece o que houve, mas escolhe não deixar isso afetar sua paz. Significa que você não reage por impulso, não tenta provar nada para ninguém. Não se permite ser arrastado para jogos emocionais que só drenam sua energia. O erro que muitas pessoas cometem é tentar provar algo para quem as feriu. Postam frases de efeito, fazem questão de mostrar que estão felizes, tentam chamar a atenção de forma indireta, mas isso apenas demonstra que a ferida ainda está aberta. Quem realmente superou não sente necessidade de mostrar nada. Apenas segue em frente. Outro erro comum é continuar alimentando a raiva. Muitas pessoas acreditam que o oposto do amor é o ódio, mas o ódio também é uma forma de conexão. Enquanto você odeia alguém, essa pessoa ainda ocupa espaço na sua mente. O verdadeiro oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Mas como praticar essa indiferença estoica na vida real? Primeiro, pare de buscar validação externa. Você não precisa que ninguém saiba que você superou. Você não precisa provar nada. Segundo, evite dar qualquer resposta emocional. Se alguém tenta te provocar, apenas observe e siga adiante. Terceiro, redirecione sua energia para si mesmo. Invista em sua evolução, seus projetos, seu crescimento. Porque no final das contas, a melhor forma de vingança não é mostrar que você superou, é simplesmente não se importar mais. No próximo capítulo, vamos concluir tudo isso com um resumo dos ensinamentos estoicos e uma reflexão final.
sobre como seguir em frente sem carregar o peso do passado. Se há uma lição que o estoicismo nos ensina sobre a dor, é que o sofrimento não está no que acontece conosco, mas na forma como interpretamos e reagimos a isso. O que nos destrói não é a traição, a rejeição ou a decepção em si, mas o apego que temos a esses eventos, a maneira como os revivemos na mente, alimentando emoções que já deveriam ter sido deixadas para trás. A primeira grande mudança de mentalidade estoica é aceitar a realidade como ela é. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar a forma como lida com ele. O sofrimento prolongado nasce da resistência, da negação, da tentativa inútil de reescrever uma história que já foi escrita. Aceitar não é fraqueza, pelo contrário, é um ato de força, porque significa que você está pronto para deixar de ser prisioneiro da dor. A segunda lição crucial é a redefinição do significado. Nada que aconteceu com você tem um significado fixo. Você pode interpretar uma traição como uma prova de que nunca mais deve confiar em ninguém, ou pode enxergar isso como um aprendizado sobre limites, autocontrole e maturidade emocional. Você pode ver o fim de um relacionamento como uma perda irreparável, ou como a oportunidade de se redescobrir e crescer como pessoa. O significado que você dá à sua dor define se ela será uma âncora que te prende ou um combustível que te impulsiona. A terceira e mais importante atitude estoica é a ação baseada na virtude. O que você faz com o que aconteceu é o que realmente importa. Você pode se prender ao passado, se tornando amargo e ressentido, ou pode transformar essa experiência em um ponto de virada para se tornar uma pessoa mais forte, mais equilibrada e mais sábia. O estoicismo não se trata de apenas entender as coisas em um nível intelectual, mas de colocá-las em prática. E talvez a lição mais libertadora de todas seja o poder da indiferença. Se algo ou alguém ainda tem controle sobre suas emoções, então você ainda não está livre. O verdadeiro sinal de que você superou uma situação não é falar sobre isso, não é postar frases motivacionais, não é demonstrar felicidade forçada. O verdadeiro sinal de que você seguiu em frente é simplesmente não se importar mais. Quando a lembrança do que aconteceu deixa de gerar qualquer reação emocional em você, é quando você realmente venceu. Agora, eu quero te fazer um desafio. Pare por um momento e pense em uma dor que ainda carrega com você. Algo que, de vez em quando, ainda pesa no seu coração. Agora pergunte-se, como um estoico lidaria com isso? Será que essa dor precisa continuar fazendo parte da sua identidade? Será que você pode escolher um novo significado para essa experiência? E para finalizar, quero saber sua opinião. Qual foi a maior lição que você tirou de uma decepção na sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Seu aprendizado pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Lembre-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você tem o poder de transformar qualquer adversidade em crescimento. Agora, só depende de você.